Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha começado a trabalhar ali fazia bem pouco tempo. Estava ainda me enturmando com o pessoal. A gente costumava almoçar num restaurante ali perto. E um dia, faltando uns minutos para terminar o intervalo, lembro que eu estava ali mexendo no celular. Tinha acabado de trocar mensagens com a minha namorada. Uma colega de serviço se aproximou e puxou conversa comigo. Mas e aí, Marcos, tudo bom? Conseguiu se adaptar ao serviço? Falei que sim. Até porque era basicamente o mesmo que eu fazia na empresa anterior, onde eu trabalhava. Mas ela não se satisfez e continuou puxando um assunto atrás do outro. Até que do nada falou aquilo. Posso fazer uma pergunta? Na verdade não é pergunta não. É um convite. Você vai fazer o que hoje, depois do serviço? Tá a fim de sair para tomar alguma coisa? Ela não devia imaginar que eu tivesse namorado. Até porque, se soubesse, acho que não teria me convidado. Não com aquela desenvoltura toda. Mesmo assim, verdade seja dita, mesmo que a pessoa saiba que um homem não tem compromisso, mesmo assim, eu achei, como vou dizer, uma atitude assim, sei lá, foi a primeira vez que uma mulher me fez um convite assim, na maior cara dura. Sabe, a gente praticamente nem se conhecia direito. De qualquer maneira, não sei porquê, em vez de esclarecer de uma vez, tinha namorada, enfim, dizer que era comprometido, apenas falei aquilo para ela. Puxa vida, não vai dar, viu? Eu tenho umas coisas para fazer depois. Puxa, que pena. Mas não tem como deixar para amanhã? Apenas balancei a cabeça, dizendo que não. Ela não se deu por achado. Olha, conheço um lugarzinho bem gostoso, viu? Volta e meia o pessoal dá uma passadinha lá depois do serviço. Tem até música ao vivo. Tem certeza que não quer ir? Então, Sara, não é nenhuma questão de querer, né? É que não vai dar mesmo. Mas valeu pelo convite. Obrigado, viu? Ela pareceu bem frustrada. E olha, eu também não sou tonto, né? Desde que comecei a trabalhar ali naquela empresa, que eu já tinha notado os olhares dela para cima de mim. Não só os olhares, mas às vezes eu notava que ela cochichava também alguma coisa com alguma colega de perto. E só podia ser sobre mim, né? A gente percebe, né, quando a pessoa tá falando alguma coisa, e é sobre você, pelo jeito da pessoa te olhar. Era mais do que certo que ela estava querendo alguma coisa comigo. Repito, foi a mulher que mais descaradamente deu em cima de mim na minha vida. Nunca tinha me acontecido algo assim. Por isso, não sei porque não esclareci de uma vez por todas que tinha namorado, porque ela realmente não devia imaginar, né, que eu tivesse algum compromisso. O fato é que na semana seguinte, uma sexta-feira, ela veio conversar de novo comigo. Tínhamos acabado de sair do restaurante, quando, para minha surpresa, ela enganchou assim no meu braço e foi me puxando. Eu ali conversando com o colega do meu setor, e ela me pegou pelo braço e foi me puxando. Inclusive, atravessamos assim lá pro outro lado da rua. Fiquei olhando para ela sem entender nada. Sinceramente, não estava acostumado. E depois, quando chegamos do outro lado, ela falou: estava só te livrando do André, viu? Aquele cara é muito chato. Uma conversa muito boba, você não acha? O que eu ia dizer? Ia criticar meu colega? Claro que não, né? Lá adiante, ela já entrou num novo assunto. Mas e aí? Como está a tua agenda hoje? Será que hoje você não está livre pra coisa? Lá daquele barzinho que eu te contei? Não dá, Sara. Pra mim é difícil. Nossa, Marcos. Mas por que não? Sabe o que é?
não sei se você sabe, mas eu tenho namorada. O semblante dela se mudou um pouco. Eu notei. Ela realmente não devia saber de nada, se bem que despachada do jeito que ela era. Não sei se soubesse, isso seria suficiente para ela se calar. Tanto que, apesar disso, ainda veio com aquela. Se recuperou assim da informação, né? Puxa, eu não sabia. Só quer saber? Pra mim não tem problema nenhum, de mais a mais. Não quero te roubar dela. Não quero compromisso sério com você. Só quero, sei lá, curtir a tua companhia. Sabe, conversar um pouco. O que você me disse? Poxa, desculpa, não vai dar mesmo, Nilson. É que eu gosto da Camila, né? Jamais teria coragem de fazer alguma coisa que ela não soubesse. Ela balançou a cabeça, visivelmente contrariada, e depois falou aquilo. Nossa, não sei nem o que te falar, viu? Nunca levei um fora tão grande. Mas tudo bem, não tem problema não. Eu sou paciente. Ó, se um dia você mudar de ideia, eu vou estar aqui te esperando, tá bom? Olha, ficou assim um certo clima de constrangimento no ar. Mas até pensei que depois daquela, ela fosse entender, né? E, com toda certeza, não se aproximar de mim para fazer mais convites. Só que volta e meia, ela dá um jeito de se aproximar, entrar no assunto. Repetia que não queria compromisso, não queria que eu largasse da minha namorada para ficar com ela, só queria curtir, mesmo que fosse só uma vez. Repito, nunca uma mulher tinha sido tão direta comigo. De qualquer modo, eu sempre tirava o corpo fora. Problema foi que eu e a Camila andávamos passando um período meio turbulento, sabe, no namoro. Ultimamente a gente andava brigando muito. E numa dessas discussões, no calor do momento, meio sem pensar muito, adivinha? Acabei caindo na tentação. Sei lá o que deu na minha cabeça. E sabe, se juntou todo ao mesmo tempo. A discussão, fiquei irritado, fiquei magoado, fiquei chateado com ela. No sábado, trabalhávamos só até meio-dia. E por conta daquela minha briga com a Camila, estávamos brigados desde a quinta-feira. Eu tomei iniciativa pela primeira vez de me aproximar da Sara. E acabei convidando a Sara para darmos uma volta de carro depois. Ela me olhou assim, primeiro com aquela cara de surpresa, né? Depois, com aquele sorriso malicioso. E aceitou, adivinha, na mesma hora. Eu nem tinha dúvida em relação a isso. O fato é que, de qualquer maneira, a tão esperada saída, para a qual ela tinha me convidado tantas vezes e eu nunca tinha aceitado, acabou acontecendo. E essa voltinha de carro acabou parando exatamente na portaria de um motel. Eu sei, ninguém precisa me dizer, foi errado o que eu fiz. Mais do que errado, foi temerário. A gente sabe que depois de uma briga, tudo pode acontecer. Discute, amanhã tá de bem de novo. Não devia ter feito aquilo. Foi impulsivo. Tanto que depois, até me arrependi. Principalmente porque a Sara, depois dessa primeira vez, não saiu mais do meu pé. Como acontece em 90% desses casos, depois da discussão e da briga, acabei me reaproximando da Camila. A gente fez as pazes, na verdade ela me procurou e acabamos ficando de bem de novo, como repito, geralmente acontece.
Só uma coisa que estava diferente agora. A Sara, repito, se ela já pegava no meu pé antes da gente sair e de parar naquela cama de motel, agora então, no fim, repito, me acertei com a Camila e nunca mais rolou nada entre mim e a Sara. Porque eu não quis. Repito, ela insistiu, só que com o tempo, vendo que realmente não ia rolar mais nada, até porque eu expliquei, né? Que daquela vez tinha acontecido aquela discussão, eu, pelo menos teoricamente, estava sozinho, né? E no fim, acho que ela se cansou e acabou desistindo. Mais ou menos depois de 4 meses, abriu uma vaga ali na empresa. E como minha cunhada estava procurando emprego, resolvi indicá-lo. De repente dava certo. Inclusive, foi minha namorada que pediu. Entreguei o currículo da Rosângela lá pro chefe. E ele chamou minha cunhada por uma entrevista. E no fim, para alegria de todo mundo, adivinha, ela acabou sendo contratada. Só que eu não contava com uma coisa. Na verdade, só depois é que fui me dar conta da bobagem que tinha feito. Eu digo isso porque, por meu azar, adivinha de quem a minha cunhada acabou ficando amiga na firma? Justamente da Sara. As duas viviam juntas. Meu medo, claro, nem preciso falar, era de que a Sara contasse para Rosângela o que tinha rolado entre nós. Eu devia ter pensado nisso antes de qualquer coisa. Lá atrás, sabe quando a Camila pediu que eu indicasse, eu devia dar uma desculpa ou dito qualquer coisa, mas não me dei conta do perigo. Um dia, lembro que vi as duas juntas, cochichando na mesa do restaurante. E quer saber? Fiquei muito, mas muito apreensivo. Era só o que faltava, a Sara comentar alguma coisa com daquilo que tinha rolado entre nós. Minha cunhada iria direto me entregar de bandeja para Camila, eu não tenho dúvida. E aí seria o meu fim, né? Dias depois, um sábado, saímos da firma. E como eu ia passar na casa da Camila, a Rosângela acabou indo embora de carona comigo. Volta e meia acontecia isso. Só que nesse dia em questão, eu senti que ela estava meio esquisita. E pelas tantas, gente ali parados no sinal vermelho, ela comentou: "Você, hein, Marcos? Quietinho. Tem esse jeitão, assim, de... sempre na tua, coisa e tal. Aprontando com a minha irmã." Aprontando como assim? Do que você está falando? Olha, eu fiquei tão assustado que cheguei a gaguejar. Aquilo que eu temia devia ter acontecido. Só podia. E eu tive a confirmação da minha suspeita e do meu medo em 2 segundos. Sara me contou que vocês dois, enfim. Você sabe, né? Como assim? O que ela te contou? Ela deu aquele sorrisinho irônico, assim. É sério que você vai ficar se fazendo de desentendido? Pelo amor de Deus, né? Não deu pra entender ainda que eu tô sabendo já. Só que, fica tranquilo. Não vou comentar nada com a Camila. Imagine o estado em que eu fiquei, mesmo ela tendo me feito aquele juramento, que não ia contar para a irmã. Eu devia imaginar que a Sara ia fazer alguma coisa assim. Mas estava mais do que na cara. Agora, puxa vida, sacanagem dela contar tudo justamente para minha cunhada. O detalhe foi que logo em seguida, sabe, ela falou aquilo, mas depois acrescentou. Sabia que a Sara me contou uma coisa sobre você que a minha irmã nunca chegou a comentar?
Olha, eu fiquei tão nervoso aquela hora. Como assim, Rosângela? Ela riu. Depois fez um gesto assim com a mão, sabe? E falou. Uma coisinha não, né? Acho que me expressei errado. Uma coisona. Sabe que eu fiquei até curiosa? Imaginava que você fosse um cara bem dotado. Minha irmã nunca falou nada comigo sobre isso. Ela falou aquilo e riu mais uma vez. Só que dessa vez, eu notei um brilho assim no olhar dela, malicioso. Sabe, primeiro, fiquei com aquele medo. Ela dizendo que a outra tinha comentado com ela, que a gente já havia estado junto, com aquele semblante sério, e agora fez aquele comentário assim e riu. Sabe como você não sabe o que fazia, como reagir? Olha, eu fiquei tão sem jeito naquela hora, que não soube nem o que falar. Meu Deus, com todo respeito. Eu nunca fui santo, mas será que aquela era uma conversa para ela ter com... Meu Deus, a gente era cunhado. Vendo que eu fiquei sem jeito. Ela falou assim, bem provocativa. E aí, Marcos, é verdade que ela contou? Isso é mesmo tudo isso que a Sara comentou comigo? Olha, eu juro que fiquei sem saber o que dizer. Sem saber o que dizer e o que fazer. Até porque, meu Deus, a menina era minha cunhada. Não falei nada. Até porque não sabia nem o que dizer. E vendo que eu estava constrangido, ela, em vez de trocar de assunto, não. Começou a insistir. Não vai me responder, Marcos? Tô curiosa, viu? Olha, eu não imaginava que ela fosse fazer o que fez. Na verdade, eu nem imaginava que ela fosse dizer o que disse. Fazer o que fez, nem nos meus piores pesadelos. Na minha cabeça, foi algo assim impensável. Além de ter aquela conversa marota comigo, vamos convir. Eu era namorado da irmã dela. Menina era minha cunhada. Depois de fazer aqueles comentários, sabe, chulos, maliciosos, contando o que a outra tinha dito a meu respeito, pensei até que ela fosse mudar de assunto, mas não, pro meu espanto. Ela fez uma coisa que, repito, eu não esperava que ela fizesse, mas nunca. Ela, de repente, pro meu espanto, depois de fazer aquele comentário, colocou a mão onde não devia e ainda ficou alisando. Meu Deus, eu fiquei paralisado. Eu fiquei num estado. O pior é que esse tipo de coisa faz o corpo da gente reagir. Eu não sou de ferro. E como ela não tirava a mão dali, eu fui ficando nervoso, cada vez mais do que nervoso. Fui ficando excitado, até que chegou num ponto que eu fui obrigado a estacionar o carro, bem do lado daquela calçada, parei e fui com tudo pra cima dela. Era minha cunhada. Tudo bem, eu sei. Mas ela me provocou, e de um jeito que eu não tive nem como me defender. A gente beijou, e olha, se nós estivéssemos em plena luz do dia, talvez tudo tivesse acontecido ali mesmo, dentro daquele carro. Bem no meio da rua. Mas depois de um tempo, acabei tocando pro primeiro motel que encontrei no caminho.
Eu simplesmente não conseguia raciocinar. Essa menina tinha conseguido me deixar fora de mim, maluco. Quando estávamos indo na direção da sua casa, eu perguntei: você vai contar alguma coisa para tua irmã? Claro que não, Marcos. Relaxa. Aliás, como que eu vou contar, né? Se participei da bagunça. Ela falou aquilo e ficou me olhando, como se estivesse maquinando alguma coisa. Só que você vai ter que me prometer uma coisa. A gente vai sair de novo. Você não pode estar falando sério. Não posso? Tanto posso que tô. Mas você quer isso? Claro que eu quero. Sempre tive uma queda por você, vai dizer que não sabia. Claro que não. Mas é tua irmã. Onde vai ser se ela descobrir ou ficar desconfiada? Só se você contar pra ela, né? Da minha boca ela nunca vai saber. Ela falou aquilo. E antes que eu pudesse reagir, me deu mais um beijo na boca. Meu Deus. Olha que loucura. Pior de tudo é que foi loucura. Mas o que eu posso dizer? Foi uma loucura ótima, maravilhosa. Não do ponto de vista moral, é claro, mas... minha cunhada era 4 anos mais velha que a Camila. Mas sabia fazer amor de um jeito tão gostoso. Eu estaria mentindo se dissesse que não tinha gostado. Que também não estava com vontade de repetir. Conclusão. Continuamos saindo. Normalmente saímos no sábado. Ou então em algum dia da semana, quando eu conseguia encontrar uma brecha no meu horário de serviço. Dependia da vontade e também da disponibilidade dela, né? E o fato é que quando ela vinha pro meu lado, eu não conseguia dizer não. Aliás, não tinha nem como falar não, né? Ela não me dava chance. Já se aproximava, sabe? Falando besteira no meu ouvido. Eu gostava da Camila. Meu lance com a Rosângela era sexo. Mas nada além disso. Mas sabe, o que eu cheguei a pensar foi uma coisa que fazia o quê? Chega uma hora que você chega a uma conclusão, né? Em terminar o meu namoro para poder ficar junto com a Rosângela. Porque só eu sei o quanto que aquele nosso caso estava mexendo com a minha cabeça. Me sentia um canalha pelo que estava fazendo com a Camila. Principalmente se minha cunhada estivesse perto, só que ao mesmo tempo tinha o desejo. O desejo. Já tinha pensado até em terminar o namoro. Como já tinha pensado também em terminar com a Rosângela. E até mesmo me afastar das duas. Só que de que jeito? Primeiro porque não tinha força. Lembro que um dia minha sogra me pegou numa conversa suspeita com a Rosângela. Eu tinha ido buscar a Camila em casa, mas ela estava ainda tomando banho. Aí fiquei ali de conversa fiada com a Rosângela. Nenhum de nós dois percebeu a aproximação da dona Esther. Estávamos conversando justamente sobre isso, o que estava rolando entre nós. E eu tenho quase certeza que a dona Esther ouviu pelo menos um trecho da conversa. Até porque se aproximou da gente com uma cara. Apesar de não ter comentado nada, nem feito nenhuma pergunta, repito, só um modo como ela olhou para nós, aquela cara de censura, já disse tudo. Certeza que alguma coisa ela viu. E mesmo que não tenha entendido todo o contexto da conversa, deve ter ficado com suas suspeitas. Como eu já disse, eu tinha cogitado várias vezes terminar meu namoro para que
sei lá, houvesse uma possibilidade de eu ficar com a Rosângela. Sem culpa, sem traição. E um dia, até conversei com ela sobre isso. Só que ela não quis. Chegou a me pedir para não fazer nada nem parecido com isso, porque ela não queria. E foi depois dessa conversa que eu senti que ela mudou comigo. Mais do que mudar. Resolveu aos poucos se afastar. Deve ter se dado conta de que nosso lance ali tinha ido longe demais, né? Não sei. Mas tenho cá minha suspeita de que a dona Esther deve ter falado alguma coisa para ela. Depois de ela ter ouvido parte, pelo menos, daquela conversa entre mim e a Rosângela. E isso deve ter pesado na sua decisão de terminar o nosso caso. E foi depois disso que descobri que estava ligado a essa garota mais do que poderia imaginar. Só eu sei a falta que ela anda fazendo para mim. Sabe, incrível. Entrei só por aquele lance ali de sexo, de desejo. Só que depois que ela se afastou, eu estou sentindo tanta falta dessa mulher incrível. Não sei se isso é possível, mas descobri que gosto das duas. Continuo namorando a Camila, mas a falta que sua irmã me faz anda acabando comigo. Já tentei uma reaproximação várias vezes, mas ela sempre fala a mesma coisa. Que a nossa história chegou num ponto que tudo ficou muito perigoso e que é melhor para nós dois ficarmos longe um do outro antes que aconteça alguma coisa, enfim, que gere uma situação horrível, não só para nós dois, como para sua irmã também, minha namorada. Olha, eu até sei que ela está com razão. Mas não é fácil ficar tão perto dela e não poder me aproximar, não poder tocá-la, nem beijá-la, nem fazer aquele amorzinho gostoso que a gente fazia. Era visto que isso não ia acabar bem. Era visto que eu corria o risco de me apegar demais, mais do que devia. Na verdade, desde que começou, desde o início, brinquei com fogo. Na verdade, brinquei 2 vezes. Na primeira, saí só meio chamuscado, mas agora parece que a situação é ainda pior, porque parece que além do desejo, está havendo sentimento da minha parte. Estou sentindo a falta dessa mulher que se aproximou por conta própria. Só que agora, não sei se se assustou, não sei se se arrependeu, mas não quer mais nada comigo. Simplesmente falou que chegou num ponto que não dá mais para a gente continuar. Me largou. E eu, meu Deus, como que eu vou fazer se eu não consigo esquecer do sabor do seu beijo? Sobretudo, não consigo esquecer do amor gostoso que ela fez comigo. Algumas vezes, não muitas, mas até, sei lá, não sei se estou exagerando, mas até eu me apaixonar, ou pelo menos ficar dependente dessa mulher. E agora? Eu faço o quê? Meu Deus, me responda. Eu faço o quê?